Este projeto do Quem Somos os que Aqui Estamos é uma espécie de poliedro, não é? Cada face do poliedro é um ano mais que passa, é outra freguesia, mas genericamente a ideia é diversificar a narrativa que existe sobre Portugal, que é extremamente pobre, não é? Fica quase em duas tonalidades, o litoral e o interior, ou a capital e o resto, ou Lisboa e o Porto, e isto é completamente mentira, não é? O país é um país extremamente dinâmico em termos de movimentos de pessoas, já o é há uns séculos, não é? Não é de agora, mas eu ainda sou da geração que fez quase que a transição do Portugal pré-moderno para o Portugal moderno. Eu sou filho de merceeiro e tenho memórias, andaria na escola primária e fartei-me de ler e escrever cartas de pessoas que tinham imigrado, não é? E a maior parte das pessoas nem sequer tinha ido à escola. Enfim, os valores, as visões do mundo, a forma como organizávamos as nossas relações com os outros, ainda são desse Portugal arcaico. Mas as coisas mudaram a uma velocidade impressionante. Em 59, o primeiro expresso que se saiba, porque isto não foi desmentido, o primeiro expresso semanal que faz uma viagem de Portugal para Paris sai de Melgaço. E, portanto, isso dá uma ideia do que foi esta dinâmica. Dinâmica essa que já no século XIX tinha tido uma onda muito forte para o Brasil. E depois há algum retorno também. Remoões, como está um bocado as termas do peso, então parte delas estão na freguesia de Remoões, que agora está geminada, forçadamente, com a de Prado. Remoões, ou melhor dizendo, as termas do peso eram um lugar curioso, não é? Porque fazia parte daquela história que no século XIX se pensava, estava o termalismo na moda, que a burguesia devia passar as suas férias nas termas. Não é? Todas as termas deviam ter comboio, porque esse era o meio de transporte mais cómodo na época, e então, no caso das termas do peso, a história do comboio falhou. Ele ainda começou a ser construído, o ramal da linha do Minho, de Monção para Melgaço. Havia um projeto muito curioso de o fazer ao mesmo tempo da estrada. Portanto, ele seria uma solução pouco encontrável cá em Portugal de uma linha de comboio que acompanhava uma estrada e viria até ao peso. E, portanto, o peso começa com essa visibilidade que outras termas depois tiveram muito mais multiplicada, como é o caso de Vidago, não é? Mas depois aquilo falhou. No entanto, ficaram muitas ligações ao Porto. Quando o Manuel de Oliveira filma o regresso ao início do mundo, aquilo tinha muito que ver com a sua passagem pelas termas, não é? E há um belíssimo travelling que ele faz pela Estrada Nacional, onde estão os plátanos que fecham a estrada. E então, lembro-me de ser muito pequeno e as termas do peso serem assim uma coisa estranha, não é? Porque eu ia lá com o meu pai levar lampreias, salmões e coisas da horta para os hotéis. E achava muito engraçada aquela fauna, não é? Ainda se usavam vestidos compridos. E elas tinham duas toaletes, uma para a noite e outra para o dia, e iam de limusine do hotel para as termas propriamente ditas, que seriam para aí 200 metros, não eram mais. Mas era curioso esse mundo, não é? Que parecia completamente estranho. Mas mais curioso foi o início do regresso das pessoas que emigraram pela primeira vez. Eu lembro-me de assistir na taberna, por exemplo, a discussões sobre se a segurança social, que era um conceito que não existia no Portugal da ditadura, se era melhor em França, na Alemanha ou nos Estados Unidos. E depois achei a piada porque os que não tinham imigrado e que ainda viviam 100 anos para trás, olhavam e não percebiam muito bem do que é que se estava a falar. Assim como férias eram vacanças, porque férias era o que se pagava numa jornada de trabalho, não é? E eu lembro-me de um nosso freguês que estava lá todas as manhãs na taberna, que olhava para eles e perguntava: mas o que é que vocês estão a dizer? Isso das férias pagam-vos para não trabalhar, é? E era uma coisa assim do género, quer dizer, era como se os tempos tivessem colidido, não é? Porque, por exemplo, no meu lugar, que é Santa Amaro, não havia luz, ainda.
E ao mesmo tempo, nós tínhamos essas notícias e um vizinho meu, por exemplo, através das relações económicas francesas, estava na Nova Caledónia. E um belo dia trouxe kiwis, que era uma coisa que iria aparecer aqui para uns 40 anos mais tarde, com grande entusiasmo, não é? Aquilo tudo verde, que ele queria convencer-nos que eram umas coisas muito boas que se comiam lá, e nós não achávamos graça nenhuma. Entretanto, havia, por exemplo, uns primos da família do meu pai que vinham de Lisboa, havia uns outros parentes que vinham de Bilbao, não sei de onde. Quer dizer, não era nada aquela ideia que é muito comum, que estas terras que viviam no seu isolamento, não é? E que não conheciam aquilo que se passava no mundo. Eu acho que era ao contrário. O facto das pessoas saírem e se fazerem ao mundo, irem para países e para culturas onde nem sequer se dominava a língua, não é? E de repente terem que absorver uma série de coisas que não tinham nada a ver com a sua experiência e com a sua vivência cultural à partida, mas depois ao mesmo tempo quando chegavam quase que era preciso fazer um rewind e adaptar-se outra vez ao mesmo código de valores, porque o avô ainda era vivo, porque o tio pensava de uma determinada maneira, porque discutir casamentos era uma delicadeza, porque se aparecia alguém vestido de uma maneira diferente, podia parecer não sei o quê. E, portanto, todos esses mundos se encontravam lá. E então, hoje é a mesma coisa. Quer dizer, nós hoje estamos dissolvidos numa coisa que se chama globalização. É difícil de ver, não é? Mesmo no espaço. Mas quando estamos situados num determinado ponto, aquilo que chamamos o local não é mais do que um dos muitos binóculos que há para olhar para a globalização. Eu lembro-me de uma conversa que nós tivemos, estava lá o João também, não é? Assim, vamos buscar coisas assumidamente globais no discurso oficial. E apareceram-nos logo duas. A Vespa Asiática e a preocupação de um apicultor para dominar essa praga, e a primeira família que veio do drama da Venezuela, trabalhar em Prado. Portanto, quer dizer, onde é que nós estamos, não é? Estamos num mundo e, portanto, eu acho que um dos méritos deste projeto é abater essa ideia muito limitada, que estas terras pequenas que há em Portugal, não é? Que aparecem aos domingos na televisão, naqueles programas execráveis, que não têm imaginário, que não há nada para dizer, não, é tudo ao contrário.